noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro, como nós fazemos sempre, vamos rezar, nos encomendar a Deus, para que seja mais um vídeo de acordo com a vontade do Senhor, que possa ser um vídeo aproveitável para a nossa vida de cristãos católicos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pela intercessão da Virgem Santíssima, vossa Mãe, guiai o nosso entendimento e o nosso coração, para que assim como a Virgem Maria guardou toda a palavra de Deus no seu coração, que nós possamos guardar todos os ensinamentos da tua Santa Igreja, que é o corpo de Cristo. Então, que hoje possamos abrir o nosso coração para poder compreendermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigado, Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, eu peço a vocês que continuem se inscrevendo no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com quem você puder compartilhar, nos ajude a evangelizar nos seus grupos, WhatsApp, Face, na igreja. Se você tem grupos da igreja, faça aí o nosso canal ser divulgado. É um canal 100% católico, fiel à Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Então, gente, nos ajude a evangelizar. E o nosso canal tem dado muitos frutos. Muita gente está voltando para a igreja, muita gente está estudando a Bíblia, o catecismo da igreja. Então, gente, eu tive a graça eu já contei isso aqui, de uma amiga minha lá de Bom Jesus, me falou que tinha comprado o catecismo e agora me falou que comprou a Bíblia. Não tinha Bíblia, comprou a Bíblia para poder fazer o nosso estudo. Olha só como que o nosso canal, graças a Deus, está evangelizando muita gente. Então, nós católicos precisamos aprender a ler a palavra, nós precisamos aprender o nosso catecismo. Por quê que é tão importante estudar o nosso catecismo? Porque é a nossa doutrina, aquilo que a igreja coloca para nós nesses 2000 anos de igreja, que está na Sagrada Escritura e que está na Sagrada Tradição, e o magistério da igreja interpreta e coloca para nós. Então, gente, o catecismo da igreja é importantíssimo. Estamos estudando aí os sacramentos. Graças a Deus já estamos bem avançados, já estamos no penúltimo sacramento, que é o sacramento da ordem. Depois só vai faltar o sacramento do matrimônio. E depois nós vamos continuar estudando os sacramentais, os mandamentos, a moral católica e também a espiritualidade centrada na oração. Então, nós vamos, se Deus quiser, até quando Deus nos der vida e saúde. Hoje eu vou fazer assim, vou dar uma pausa no vídeo do catecismo, tá? Esse vai ser o último vídeo sobre o catecismo. Assim, nesse mês de janeiro e fevereiro eu quero aproveitar as férias e fazer outros temas. Eu tenho alguns temas aí que eu gostaria de abordar. Eu acho necessário, que as pessoas têm muitas dúvidas sobre a nossa fé católica. Até os próprios católicos têm dúvida. E para a gente também poder aprender e passar para outras pessoas aquilo que a igreja nos ensina sobre alguns temas que muita gente às vezes tem dúvida, às vezes tem vergonha de perguntar ou não gosta de perguntar. Então eu quero fazer esses 2 meses aí de janeiro e fevereiro alguns temas aí da nossa fé. E em março eu volto com os cursos da Bíblia, do Catecismo, a vida dos santos, que eu vou continuar. Ok? Então nós vamos seguir esse ano aí, se Deus quiser, com a palavra de Deus e com o nosso catecismo, tá bom? Mas hoje eu ainda vou continuar a aula sobre os sacramentos, o sacramento da ordem, tá? Já estudamos 5 sacramentos, são 7. Já estudamos batismo, já estudamos crisma, já estudamos eucaristia, já estudamos confissão e já estudamos unção dos enfermos. Já estudamos 5 sacramentos, faltam só 2. Agora estamos no sacramento da ordem
e depois do matrimônio. Esses dois últimos é o que a igreja chama de sacramentos de serviço, ok? Para servir a Deus na igreja, tá bom? Então, gente, na aula passada, a gente parou no parágrafo 1551. Hoje nós vamos estudar o 1552, na página 425 do Catecismo Amarelinho, se você quiser me acompanhar. Repetindo, página 425, parágrafo 1552, 1552. O título é Em nome de toda a igreja, ou seja, a igreja católica, que é chamada de igreja universal, que até nisso o Edir Macedo nos imitou, de inveja, né, da igreja católica, ele colocou o nome de universal. Mas a palavra católica significa universal, ou seja, está no mundo todo, porque Jesus falou, pregai o evangelho em todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, a verdadeira igreja universal é a igreja católica, ok? Então, diz aí que o sacramento da ordem ele age em nome de toda a igreja. Na aula passada, quem acompanhou, quem está acompanhando, viu que nós falamos que o sacramento da ordem, o sacerdote, o bispo, ele age em nome de Cristo, porque Cristo é a cabeça. São Paulo diz isso lá na carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Então, Jesus é a cabeça. Então, na aula passada, nós vimos a questão do sacramento da ordem em nome de Cristo, que é a cabeça. Hoje nós vamos ver o sacramento da ordem em nome do corpo de Cristo, que é a igreja. E nós somos o quê? Membros. Nós somos parte da igreja. Só que a gente não é do clero. Por exemplo, eu sou um leigo. Eu já falei isso aqui, volto a dizer. Gente, eu tenho que agradecer muito à igreja, eu tenho que agradecer muito, principalmente ao Concílio Vaticano II, que foi o último concílio da igreja, que tanta gente fala mal. Eu jamais vou falar mal de um concílio da igreja, muito menos do Vaticano II. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Antes do Concílio Vaticano II, só padre e bispo poderia fazer o que eu estou fazendo. Dar aula de Bíblia, dar aula de catecismo. Então, o Concílio Vaticano II abriu para nós leigos, porque nós fazemos parte da igreja. Só que eu não sou padre. Eu não sou padre, eu não sou diácono, eu não sou bispo, eu não sou papa. Então, gente, olha só a responsabilidade. Agora, é uma grande responsabilidade. Por isso que eu sempre estou aqui pedindo a Deus para me iluminar, para mim não ensinar coisa errada para você. Gente, quem ensina coisa errada para os outros, depois vai acertar as contas com Jesus. Porque Jesus confiou em nós, aqueles talentos. A uns ele deu 10, a outros ele deu 5. Tem um que Jesus deu 1 talento e ele enterrou o talento. Então, para que eu fiz teologia? Não é para guardar o talento para mim, eu só tenho 1 talento. Eu não tenho 10 talentos, eu não tenho 100 talentos, eu tenho 1, que é dar aula, né, aquilo que eu aprendi, pouco que eu aprendi na teologia, porque eu não sou padre. Então, aquele único talento que Deus me deu, eu não posso enterrar, eu não posso guardar para mim. Eu tenho que fazer ele frutificar. Eu não sei se eu estou conseguindo. Pelo menos eu estou tentando passar alguma coisa daquilo que eu aprendi, dos meus conhecimentos, para vocês. Por isso que o canal foi criado para isso. A importância desse canal. É uma escola teológica católica, coisa que eu não vejo aí. Raramente, eu não vejo. Um estudo do catecismo, desde lá do primeiro parágrafo até o último, da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, eu não conheço. Então, gente, a gente age em nome da igreja. Então, eu não posso dar a minha opinião. Não, você nunca vai ver que eu dar a minha opinião. E eu estou sempre em comunhão com a igreja. Eu sempre encontro com diáconos, eu sempre encontro com os padres, eu estou sempre perguntando, padre, ó, se eu puder, assiste os meus vídeos, já mandei para os diáconos, já mandei para os padres, até você que é leigo também. Se eu falar alguma coisa aqui errada, você ter o direito de me corrigir. Eu não sou dono da verdade. Não, eu quero passar aquilo que eu aprendi na teologia, aquilo que eu aprendi com a igreja. Mas graças a Deus, até hoje, os padres e os diáconos falaram que até hoje eu não ensinei nenhuma heresia. Esse é o meu objetivo.
Então, gente, me ajudem aí, me ajudem a evangelizar de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. E os padres, muito mais. Todo mundo que me conhece sabe, eu não falo mal de padre, nem de bispo, nem do papa. Eu não. Você nunca vai me ver falando mal da pessoa de nenhum padre. Quem vai julgá-los é Deus. Agora, se pregarem coisa errada, aí eu vou criticar. Eu vou criticar por quê? Porque nós leigos temos a obrigação de ensinar a doutrina correta. Imagine os padres, imagine os bispos. Então, gente, se tem padre ensinando coisa errada, nós temos. Jesus disse isso. Com carinho, com amor. Chegue lá no padre, ó, padre, o senhor está ensinando errado. O senhor está ensinando errado de acordo com a Bíblia, de acordo com a tradição da igreja e o catecismo. Como eu já venho falando aí, que o demônio não existe. Tem padres aí na internet dizendo que o demônio não existe, que o inferno não existe, que vai todo mundo para o céu. Não é verdade. Isso não está na doutrina da igreja. Está errado. Então a gente não pode, como leigo ou como padre, ensinar coisa errada para as pessoas. Que Jesus não multiplicou os pães, que Jesus não andou sobre as águas, que foi uma partilha, não. Jesus fez um milagre da multiplicação dos pães. Jesus andou sobre as águas, sim, senhor. Se a gente tirar a divindade de Jesus, ele não é o Salvador, ele é um homem comum. Então, gente, nós temos que rezar muito pelos nossos sacerdotes, porque não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas para que eles sejam santos e fiéis daquilo que eles ensinam, em nome da igreja. É o que o catecismo vai dizer. Vamos lá. Presta atenção. Eu fiz essa introdução, agora catecismo. Parágrafo 1552. Depois você lê, não estou inventando nada, está tudo aí. A tarefa, ou seja, o dever. Para que ele é ordenado? Para que o padre é ordenado? Para que o bispo é ordenado? A tarefa do sacerdócio ministerial do clero, do diácono, do padre e do bispo. A tarefa do sacerdócio ministerial não é apenas representar Cristo, cabeça da igreja, que nós vimos na aula passada. Primeira coisa é em nome de Jesus, é celebrar os sacramentos em nome de Cristo. Mas não é só isso. Diante da assembleia, o que é assembleia? Igreja. Eclésia, quer dizer igreja, assembleia. É a igreja, é o povo de Deus reunido. Diante da assembleia dos fiéis. Fiéis a quem? Fiéis a Cristo. Então o que é a igreja? É uma assembleia de fiéis que estão ali para quê? Que seguem a Cristo, estão ali para quê? Para seguir Jesus através do quê? Da doutrina. Então é o que eu falei, se o padre prega alguma coisa errada, em vez de levar a pessoa para o céu, vai levar a pessoa para o inferno. Porque está pregando uma doutrina errada. Ele quem? Os ministros que são ordenados. Age também em nome de toda a igreja. Então, gente, o padre, ele está ali em nome de Cristo e em nome da igreja. Eu já falei sobre isso e isso aí já foi comprovado. Por que nós leigos não podemos fazer exorcismo, por exemplo? É um sacramental. Existe exorcismo. Tem gente que acha que a igreja não faz exorcismo. Faz. A igreja faz exorcismo. Toda paróquia tem que ter um padre exorcista. Aqui na nossa diocese é o padre Gervásio aqui de Retiro. Eu não conheço pessoalmente, mas diz que ele é um ótimo padre. Ele faz, inclusive, oração de libertação. Exorcismo tem que ser um rito, se a pessoa estiver realmente possuída pelo demônio. Agora, ele faz também oração de libertação, porque ele é exorcista. Toda diocese tem um padre especial exorcista. Por quê? Por que eu não posso fazer um exorcismo? Porque eu não tenho autoridade de Cristo e da igreja para fazer. E o demônio, ele respeita isso, ele sabe disso. Quantas vezes a gente já viu nos filmes?
Você não tem, ele falando, porque às vezes o padre vai lá em nome dele, mas não em nome da igreja. E o demônio vai e fala pro padre, ó, você não tem autoridade, você não está aqui em nome da igreja. Porque o padre, para ele ser exorcista, ele tem que agir em nome de Cristo e da igreja. Ele tem que ter autorização do bispo. Não é qualquer padre também que pode fazer exorcismo, não. Tem que ser um padre preparado e capacitado. A igreja capacita ele para isso. Porque a gente mexer com o demônio não é fácil. A gente sabe disso. Ele é terrível, ele é danado. Então não é qualquer um que pode mexer com ele. Nós principalmente. Eu não tenho condição de fazer exorcismo. Não, claro, nenhum de nós tem. Então, o padre, ele age também em nome da igreja. Por isso, as vestes. Por que o padre tem que usar a veste de padre? Por quê? Para a gente diferenciar ele dos outros. Isso está no Código de Direito Canônico da igreja. Eu não estou inventando nada. Pode ler lá. Ou ele tem que usar a batina, tá? Ou ele tem que usar aquele colarinho branco que a gente chama de cresma. Hoje a igreja já não obriga mais a batina. Antigamente era obrigatório usar batina. Hoje a igreja não obriga mais o padre a usar batina, por exemplo, na rua. Mas pelo menos alguma coisa que o identifique como padre, por exemplo, o cresma, aquele colarinho branco. Principalmente se ele for em algum lugar, por exemplo, na televisão. Quantos padres aí famosos que vão na igreja como se estivessem indo na praia? Com camiseta, não é aquelas calças apertadas. Não, gente. O padre tem que saber quem ele é. Ele tem que, pelo menos, com cresma, para as pessoas saberem que ele é um padre. Eu acho a maior falta de respeito quando chega, o padre está lá na televisão. Ô fulano. Não, senhor, não é fulano, não. É padre. Padre fulano. Não é fulano. Eu não posso chegar lá na igreja e falar, ô fulano. Não. É bença padre. Bença diácono. Bença bispo. Então, gente, a gente às vezes fica brincando com as coisas sagradas, com as pessoas sagradas, com as funções sagradas. Ah, mas o padre é um homem como qualquer outro. Com certeza. Com certeza. Ele é um homem comum, entre aspas. Ele peca, tanto que ele se confessa, até o Papa se confessa, mas por causa da missão que ele tem. Não é a pessoa dele, é a missão dele. O sacramento, gente, é uma missão. O padre ali, ele é ungido, a mão dele é ungida, o diácono, o padre e o bispo. Então, nós nunca podemos dizer que ele é um homem comum e qualquer, como eu vejo aí as pessoas falando. Não, eu não estou falando ele, eu estou falando a função dele. Então eu não posso tratar ele como fulano. Agora, ele também tem que se dar o respeito. Começar pela roupa. Se nós que somos leigos temos que usar uma roupa decente, imagine o padre. Eu fico constrangido com alguns padres que eu vejo na televisão. Não parece padre. Então, gente, nós temos que ter respeito, e o padre tem que saber também quem ele é. Começar pelas vestes. Então, ele age em nome de toda a igreja quando apresenta a Deus a oração da igreja. O padre, gente, ele pode fazer qualquer oração. Pode e deve fazer qualquer oração. Agora, qual é essa oração da igreja que o catecismo está dizendo aqui? Essa oração da igreja que ele está dizendo não é o Pai Nosso, não. O Pai Nosso é a oração de Jesus, que ele ensinou para a igreja. Essa oração da igreja que o catecismo está dizendo aqui é a Santa Missa, é a liturgia. Por isso que só o sacerdote pode celebrar a missa. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Se não tiver padre, não tem missa. Porque ele celebra em nome de Cristo e em nome da igreja. Por exemplo, a gente vai estudar isso no matrimônio.
Por que o padre assiste o casamento? Não é o padre que celebra, são os noivos. Mas por que tem um padre ali? Porque ele está ali em nome da igreja. Ele está ali como testemunha da igreja, porque quem se casa são os noivos. Nós vamos estudar isso. A Santa Missa é a mesma coisa. Ele está ali em nome de Cristo, mas também em nome da igreja. Então, se não tiver padre, não tem missa. Aí tem a celebração da palavra, que não é missa. Por isso que a igreja pede. Vamos rezar para que tenham muitos padres, padres fiéis, padres santos. Por quê? Porque se de hoje para amanhã não tiver padre, acabou. Aí você não vai ter o corpo de Cristo, você não vai ter o sangue de Cristo. Só o padre pode fazer consagração. As mãos dele são ungidas para isso. Então só o padre pode fazer a oração eucarística. Nenhum leigo pode fazer. Só o padre pode fazer homilia. Nenhum leigo pode fazer homilia. O diácono pode, porque o diácono faz parte da hierarquia, mas nós não podemos fazer homilia. Na missa, não. Na celebração da palavra pode, porque não é missa. Então, tudo tem que ser o sacerdote, porque ele está ali em nome de Cristo, em nome da igreja. Aqui, Igreja São José do Avaí, tem o padre lá responsável, Padre Luiz Carlos. Se o Padre Luiz Carlos não tiver, não tem missa. Agora ele está com a ajuda do Padre Luiz Felipe. Glória a Deus. Tem que ter ou um ou outro. Se não tiver, não tem. Aí é celebração da palavra. Então, gente, nós temos que rezar muito para que Deus nos dê muitos padres. Porque não tem muitos padres, não. A gente acha que tem muitos padres, mas não tem, não. Tem pouco padre para muita gente. Gente, o Brasil é enorme. O Brasil, ele é enorme. Nós temos um padre para cada 400 mil pessoas do Brasil. Na Polônia, você tem um padre para cada 1000 pessoas. Na Polônia, porque a Polônia é menor do que o Brasil. Então, na Polônia tem bastante padre, de acordo com a população. O Brasil não. Tem lugares que o padre vai uma vez por ano. Nas capelas, em algumas roças, a missa é uma vez por ano, uma vez por mês. Porque não tem muitos padres. A gente acha que tem muitos padres, mas não tem. Não tem muitos bispos. A Igreja Católica tem 4.000 bispos. É pouco. Não é muito. Então, gente, a gente tem que... É aquela oração que a gente reza, né? Quando a gente reza o texto, a gente reza. Senhor, mandai operários para a vossa messe. A messe do Senhor é o quê? É a igreja. É a vinha do Senhor, como diz o Papa Bento XVI quando ele foi eleito Papa. Eu sou um operário da vinha do Senhor. Então vamos pedir para que Deus mande santos, operários, fiéis, que sejam bons padres. Por isso que tem que ter uma boa preparação. Os seminários tem que ter bons cursos de filosofia e teologia. Tem gente que acha que o padre não estuda, não. São 4 anos de filosofia, 4 de teologia, para começar. E ele continua estudando. Por quê? Porque a doutrina de Deus, ela só vai... as coisas de Deus, ela só vai... você nunca consegue parar de estudar as coisas de Deus. Nunca. Você vai morrer e não vai estudar tudo. Vai estudar a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Vai estudar. Vai estudar os livros de Santo Agostinho. Vai estudar. Os padres da igreja, São Jerônimo, né, aqueles começos ali da igreja ali. Vai estudar. Se você consegue estudar tudo. Homens que escreveram uma biblioteca praticamente. Você não consegue ler tudo aquilo. Quando você faz teologia, você não consegue. Você fica doido. Você não consegue fazer todos os trabalhos que o professor pede. Graças a Deus que a nossa igreja é rica. Graças a Deus. São 2000 anos de ensinamentos. Graças a Deus. Estamos aí firme e forte. E vamos até Jesus voltar. E sobretudo quando oferece o sacrifício eucarístico. Então, todos os sacramentos são ministrados em nome da igreja. Tá vendo? Todos os 7 sacramentos são ministrados em nome da igreja. E não é só os sacramentos, não. Os sacramentais, que nós vamos estudar também, eu não vou falar agora.
ok? Todos os sacramentais também precisam do sacerdote. Ah, eu quero uma bênção para minha casa. Chame o sacerdote. Eu quero uma bênção, eu comprei um carro, quero uma bênção. Qualquer objeto. Por isso que o padre abençoa água, objeto, carro, casa. Nós leigos não podemos abençoar nada disso. Antigamente tinha todas as benzedeiras, né? Mas por quê? Nossos pais, nossos avós não sabiam dessas coisas. Eles não faziam de maldade. Eles não sabiam que nós leigos não temos poder de abençoar. Você pode pedir a bênção de Deus, é diferente. Quando você pede a bênção para o seu pai e para sua mãe, o que eles falam para você? Deus te abençoe. Repara para você ver. Eu peço a bênção do meu pai e da minha mãe todo dia, toda hora. Quando eu levanto, quando eu vou dormir, quando eu saio, pelo telefone. Porque a bênção do pai e da mãe é a bênção de Deus. Mas quem abençoa é Deus através deles. Não é seu pai e sua mãe que está te abençoando, é Deus através deles. Tanto que eles falam, Deus, eu falo, bença pai, bença mãe. O que eles falam? Deus te abençoe. Repara para você ver. É Deus que está te abençoando através do seu pai e da sua mãe. Agora, o padre é diferente. Por que o Papa dá a bênção lá de Roma para o povo? Que a bênção sacramental pode ser à distância. Então o Papa alcança o mundo inteiro com a bênção dele. O padre é a mesma coisa, o diácono é a mesma coisa, o bispo é a mesma coisa. Claro que é Deus, claro que a bênção é de Deus, claro, mas aí muda, aí já é na primeira pessoa. Eu te abençoo. Quando eu vou me confessar, eu perdoo os teus pecados, porque o padre está ali em nome de Cristo e da igreja. Entendeu? Mas aí muda o verbo. Aí já não está mais no nós, aí é no eu. Por quê? Porque ali o padre tem autoridade de Deus, é a pessoa dele. Deu para você entender? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Então o sacerdote, ele tem esse poder que Deus deu para ele, poder sagrado. Por isso que os sacramentos é um poder sagrado, é o sacramento da ordem. Entendeu? Então é totalmente diferente da bênção humana, vamos dizer assim, do leigo, vamos dizer assim. Então, se você quer uma bênção para sua casa, você quer uma bênção para o seu carro, um objeto, ou para você, vá no sacerdote. Agora vamos para o parágrafo 1553. Em nome de toda a igreja, que eu já expliquei, não quer dizer que os sacerdotes são os padres, tá, gente? Quando você ouvir falar sacerdotes, padres, por quê? Porque oferecem a Deus sacrifício. Qual é o sacrifício? A Santa Missa. Ok? Né? Como se fosse o próprio Cristo. Tá bom? Sejam os delegados da comunidade, ou seja, o padre também, ele é aquilo que eu já falei, ele tem uma comunidade, a igreja também é uma comunidade, nós somos uma comunidade. Comunidade São José do Havaí, comunidade de Campos, que o bispo é Dom Roberto, e aqui São José do Havaí é o padre Luiz Carlos. Então, o padre, ele é o chefe da comunidade, o chefe da paróquia, que nós chamamos de paróquia, ok? A oração e a oferenda da igreja são inseparáveis da oração e da oferenda de Cristo, sua cabeça. Isso tudo eu já expliquei. Cristo é a cabeça, né? Nós somos os membros, né, do corpo de Cristo, e o clero é que age, né, em nome de Cristo e da igreja. Trata-se sempre do culto de Cristo na e por sua igreja. Tudo aquilo que eu já falei. É toda a igreja corpo de Cristo, que eu já expliquei, que ora e se oferece. Aqui está em latim, eu não vou ler porque eu não sei latim, ok? Por ele, com ele e nele, Jesus. Então, a igreja oferece por ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Sabe como é que você sabe disso? Nas orações. Pegue o livro da missa.
Você que é católico, você nunca reparou isso, mas eu já reparei. Toda oração da missa o padre fala: por Cristo Senhor nosso. Repara para você ver. Pode ser até para um santo. Pode ser até festa de um santo. Vamos supor que hoje é festa de Santo Antônio. O padre vai terminar: por Cristo Senhor nosso. Tá vendo? Qualquer oração na missa tem que ter o aval de Cristo. Não só na missa. Toda oração tem que ter o aval de Cristo. Por isso que ele é o mediador, a ponte, o pontífice entre Deus e o homem. Então toda oração na igreja termina por Cristo. É o que ele está dizendo aqui. Por ele, com ele e nele. É o próprio Cristo ali que ministra os sacramentos ali no poder do Espírito Santo, na pessoa do sacerdote. Por isso que tem que ter o altar, que eu já falei. Toda a igreja tem que ter o altar, tem que ter o sacerdote e tem que ter as oferendas, o pão e o vinho. E Jesus está ali, Jesus ali é o próprio altar que vai ser imolado. Jesus está ali na pessoa do sacerdote, por isso que ele não se casa, e está ali nas espécies do pão e do vinho, que vão se transformar no seu corpo e no seu sangue. Então na Santa Missa Jesus está no altar, na pessoa do padre e nas espécies do pão e do vinho. Na unidade do Espírito Santo, acabei de falar, a Santíssima Trindade, porque a Santíssima Trindade não se separa. A Deus Pai, tá vendo? Então a Santíssima Trindade ali, ela se faz presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gente, isso quem explica maravilhosamente é o Scott Hahn, aquele ex-pastor protestante, que eu já recomendei o livro dele. Leia. Católico precisa ler esse livro. O Banquete do Cordeiro. Ele explica isso com uma maestria muito grande. Um ex-pastor, que hoje é católico, americano, ele não é brasileiro, mas ele já veio no Brasil várias vezes. Então ele explica isso, gente, com uma profundidade muito grande. Ali, na Santa Missa, né, a Santíssima Trindade está presente, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Não só espiritualmente, mas fisicamente. Fisicamente, porque eles não se separam. Onde está o Pai, está o Filho, onde está o Filho, está o Espírito Santo. Se Jesus está presente ali fisicamente, na pessoa do sacerdote e também nas espécies do pão e do vinho, ele está ali. Está ali o Pai, está ali o Espírito Santo. E melhor ainda, está ali os anjos e os santos e a Virgem Maria. A corte celeste toda se faz presente. Por isso que é uma igreja só, é uma liturgia só. Do céu, da terra e do purgatório. É uma igreja só, eu já expliquei isso. Todo o corpo, cabeça e membros, olha aí que bonito. Todo o corpo de Cristo, a cabeça, que é o próprio Cristo, e o corpo, os membros, que somos nós também fazemos parte. Por isso que nós temos que ir para a igreja. Por isso que eu não posso rezar só em casa. Eu rezo em casa, pode rezar, mas você tem que ir para a igreja, para a comunidade. E aos domingos é obrigatório. Nós vamos ver isso mais para frente, quando for estudar os mandamentos. A missa de domingo é obrigatória para todo católico. E o católico não sabe disso. Sabe quantos por cento de católicos vão à missa todo domingo? 10%. Nós somos 65% de católicos no Brasil. No Brasil. 65%, segundo o último censo. Já fomos 90%. Hoje somos 65%. Sabe quantos desses 65% vão à missa todo domingo? 10%. Isso quer dizer o quê? Que só 10%. Quantos católicos tem no Brasil? 65%? Não, 10%. É o que eu falo. É o católico de boca, de BGE, e o católico verdadeiro. Eu não sei esse dado, mas são 30% de protestantes. São 65% de católicos e 30% de protestantes. Eu não saberia dizer. Eu gostaria até que se alguém tivesse esse dado aí, pode me mandar. Desses 30% de protestantes, quantos que vão ao culto? Aposto, se não for os 30%, não vou exagerar, os 30% eu não acredito não, mas eu acho que uns 20%, ou 25%. Eu acho que eles são muito mais fiéis do que os católicos. Eu estou falando que eu vejo. Eles vão até dia de semana. A igreja só obriga você a ir à missa domingo.
Eu vejo protestante ir na missa todo dia, ao culto todo dia. Então eu tenho certeza que desses 30%, uns 20% vai na igreja, vai no culto. E nós católicos? De 65%, só 10% vai à missa. Então nós só temos 10% de católicos no Brasil. Entenderam? Por isso. Cabeça e membros, ora se oferece, e é por isso que aqueles que são especialmente os ministros no corpo, que é a igreja, os ministros, são chamados ministros não somente de Cristo, mas também da igreja. Já expliquei sobre isso. É por representar Cristo. Então, o padre, ele não é Cristo, ele representa Cristo. O bispo, ele não é Cristo, mas ele representa Cristo. O Papa, ele não é Cristo, mas ele representa Cristo. Ah, eu não acredito no Papa, como eu já vi aí gente falando. Eu não acredito no Papa porque Cristo não tem sucessor. Mas quem disse que o Papa é o sucessor? Cristo não tem sucessor mesmo, não. O Papa é o sucessor de Pedro, representante, ministro de Cristo. É o que o catecismo está dizendo aqui. É por representar Cristo. Olha aí. Então, aquele que é ordenado, ele representa Cristo. Ele não é Cristo, mas ele representa Cristo. Que o sacerdócio ministerial pode representar a igreja. Então, por que o padre ele pode fazer tudo na igreja com autorização do bispo? Por que o bispo pode fazer tudo na igreja com autorização do Papa? E por que o Papa pode fazer tudo na igreja? Por quê? Porque ele representa Cristo. A igreja é de quem? É de Cristo. Então, por isso que o Papa tem o poder absoluto na igreja. E ele delega esse poder para o bispo delega para o padre, e o padre delega para os diáconos. É o clero. É a hierarquia da igreja. Os ministros, aqueles que são ordenados. Então, se Jesus mandou a igreja pregar o evangelho, a igreja tem que fazer isso. Por isso que ela está no mundo todo. Jesus mandou ensinar a doutrina. Ensinar a todos. Se ninguém quiser ouvir, o problema é deles, mas a obrigação do clero é ensinar a doutrina correta. Por isso que eu falei no começo, ninguém pode ensinar nada errado. E eu não sou padre, mas eu sou leigo, mas eu tenho que seguir essa linha. Então eu tenho que seguir aquilo que ensina a igreja e aquilo que ensina, não é, o magistério da igreja. Por isso que Jesus colocou o magistério da igreja. As 3 colunas da igreja católica. Já estamos encerrando, tá, gente? Quais são as 3 colunas da igreja católica? Primeiro, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o sagrado magistério. O Lutero, ele não aceitou a tradição e ele não aceitou o magistério. Ficou só com a Bíblia. O que é uma loucura. Porque Jesus deixou o magistério para interpretar a Bíblia e a tradição. Quem compôs a Bíblia? A igreja. Eu já falei sobre isso. Eu sei que muita gente não gosta que eu falo, mas eu já falei, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade. O magistério da igreja, o Papa e os bispos, lá no século IV, foi quem definiram o cânon da Bíblia. A Bíblia não tem o índice da Bíblia. Não. Por que não entrou vários apócrifos na Bíblia? Por quê? Porque a igreja que selecionou quais livros iriam entrar, quais que não iriam entrar. Então, o magistério da igreja é quem fez isso. Então, se você não acredita no magistério da igreja, o Lutero, gente, ele é muito incoerente. Como que você pode acreditar na fruta sem acreditar na árvore que te deu a fruta? Ah, eu acredito na Bíblia, mas não acredito na igreja, não acredito no magistério nem na tradição. Ué, mas foi a tradição e o magistério que compôs a Bíblia. A pregação dos apóstolos foi oral. Depois eles começaram a escrever. O Apocalipse, gente, foi escrito no ano 100. No ano 100, a igreja já tinha vários papas. Eu já mostrei aqui um livro aqui sobre todos os papas da igreja. No ano 100, a igreja já tinha vários papas. Então, gente, a igreja católica, ela é baseada, então,
na tradição, na Bíblia e no magistério da igreja. Vou encerrar com esse texto. Lucas 10,16. Depois você lê lá. Lucas capítulo 10, versículo 16. Jesus falando para os apóstolos, para a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O que Jesus está dizendo? Quem rejeita a igreja, o magistério da igreja, rejeita Jesus. Entendeu? Foi o que o Lutero fez. Não tem igreja, não tem papa, não tem bispo, não tem padre, não tem nada. Só eu e a Bíblia. Eu e a Bíblia. Eu dentro de casa, eu leio a Bíblia, eu interpreto, então não preciso de igreja, não preciso nem de... Né? Não preciso de nada. É eu e a Bíblia. O Espírito Santo vai me inspirar e eu vou interpretar a Bíblia. É isso que o Lutero falou. Então não tem igreja, não tem papa, não tem catecismo, não tem missa, não tem nada. Eu e a Bíblia. Eu, né, e o Espírito Santo e a Bíblia. Onde está escrito isso? Prova para mim. Deixe nos comentários. Você que às vezes até é de outra religião. Coloque isso aí nos comentários. Onde está escrito isso? Eu posso sozinho interpretar a Bíblia sem autorização da igreja. Onde está escrito isso? E eu te provo vários textos, não, alguns textos, pelo menos 2, que fala que nós não podemos interpretar a Bíblia sozinhos. Eu coloco 2 aí, se você quiser. Agora, me prova que eu sozinho posso interpretar a Bíblia sem autorização da igreja. Me prova. Então, gente, o magistério da igreja é para isso. É para interpretar a Bíblia corretamente, porque não é fácil. Cada um, gente, interpreta de um jeito. Se eu começar a ler a Bíblia aqui sem autorização da igreja, se eu pegar uma outra pessoa, um amigo meu, vamos ler a Bíblia aqui. Aí, vamos supor que eu não sou de nenhuma igreja. Eu começo a ler a Bíblia aqui, e o meu amigo começa a ler a Bíblia aqui. Eu começo a interpretar a Bíblia aqui, o meu amigo vai interpretar de outro jeito. Aposto com você. Aqueles textos difíceis da Bíblia. Tem muito texto da Bíblia, gente, dificílimo. Então, eu vou lá, interpreto, o meu amigo vai interpretar diferente. É o que acontece hoje. E aí, a gente guarda o sábado ou domingo? Qual que é o dia santo? Mas lá no Êxodo está dizendo que é o sábado. Mas a igreja diz que é o domingo. E aí? Eu posso estar com uma pessoa aqui e ele falar para mim, não, é o sábado. E eu vou falar para ele que é o domingo. E aí? Com quem está a verdade? Comigo ou com ele? Nem comigo e nem com ele, com a igreja. E a igreja já falou o quê? É o domingo. Pronto, acabou. Encerrou a questão. A igreja falou, encerrou. Não é a igreja que falou. Jesus falou através da igreja, através do magistério da igreja. O Papa e os bispos já definiram. Domingo é dia santo, é dia de descanso, dia de missa. Ninguém discute mais. Você pode até não ir, como a maioria não vai. Problema seu. Mas a igreja não vai voltar atrás. Por que muita gente não quer ser católico? Já estou encerrando, gente. Eu já vi muita gente falando. A igreja não muda. Se você estiver esperando a igreja mudar, como dizia o padre Léo, né? Diz que a mulher falou que o Papa tinha que mudar por causa dela. Tem várias coisas que eu não concordo. Ué, mas o Papa tem que mudar só porque você não concorda? Nós somos 1 bilhão de católicos. Imagine se 1 bilhão de católicos não concordar com o Papa. Isso eu sou católico, mas isso eu não concordo. Imagina, a igreja vai virar a casa da mãe Joana, onde cada um faz o que quer. E sabe qual é o destino? A igreja acabar. Se a igreja, gente, fosse uma democracia, ela já teria acabado. Mas por que ela não acaba? Porque a igreja não é uma democracia. A igreja tem um governo. A igreja tem uma doutrina. Entenderam? Essa é a nossa alegria de sermos católicos. Então, gente, não acabou. Na próxima aula nós vamos continuar os 3 graus do sacramento da ordem. O que é isso? Agora você vai aprender quais são os graus do sacramento da ordem, de cima para baixo. Tá? Na próxima aula, se Deus quiser. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.